Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui é Paulo Gustavo, Ronin Guitars, e estamos passando aqui para fazer o review de mais uma ferramenta com vocês hoje. E hoje nós vamos falar dessa ferramentinha aqui, ó, uma Meter Box. Para quem não sabe, essa ferramenta ela é muito útil aí para fazer a abertura dos slots para os trastes nas escalas, né? Dos instrumentos aí que usam cordas, obviamente, né? Guitarra, violão, contrabaixo, enfim. Nós vamos falar um pouquinho dela hoje então aí, tá? Na sequência para vocês aí. Essa ferramenta é do Almestre Luthier, tá? Uma ferramenta muito bem construída, de aço. Toda a parte estrutural dela é aço, tem alguns rolamentos aqui que dão muita precisão para as funções que nós vamos explicar na sequência. Tem uns gripper aqui para travar a escala no dispositivo que também são muito úteis e bem robustos assim, sabe? Então nós vamos fazer um review dela aí para mostrar para vocês como funciona essa ferramenta, que é indispensável aí para quem quer fazer um trabalho de qualidade, um trabalho de precisão principalmente, né? Que é o que a gente busca num instrumento de alta performance aí, tá? Vou falar um pouquinho para vocês dessa ferramenta na sequência. Pessoal, então como eu disse, essa ferramenta ela é muito útil e indispensável para quem quer um trabalho de precisão. Todos sabem que o instrumento, além de uma boa estética, uma boa ergonomia, o instrumento precisa ter, eu diria que até principalmente, ter uma boa afinação, né? E essa ferramenta aqui para isso ela é indispensável, tá? Existem outras formas de fazer, obviamente, mas para você que está iniciando ou até já no nível avançado, que não está com recursos para comprar uma serra mais cara, uma ferramenta mais sofisticada, essa ferramenta ela é de baixo custo e resolve 100% com a mesma precisão de um CNC, por exemplo, se você usar direitinho seguindo as dicas que nós vamos passar aí, tá? Já fiz muitos instrumentos, muitas escalas, já fiz muito trabalho com esse jig aqui, tá? Vou falar um pouquinho na sequência de qual é a característica dele. Pessoal, basicamente esse jig é para um trabalho, para uma usinagem, né, para uma abertura de slot manual através de serrote, tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho aqui para vocês as ferramentas que vocês precisam ter para trabalhar em conjunto com esse gabarito aqui, né, com essa Meter Box. Mas basicamente ela é um gabarito para você posicionar no local correto a escala e para você com o serrote fazer a abertura, tá? Só que esse conjunto mecânico aqui, ele te dá a precisão necessária para que o trabalho seja feito de um nível profissional, para que o instrumento tenha uma afinação perfeita, como eu falei, de alta performance, tá? Esse é o principal diferencial dessa ferramenta. Te dá a precisão, o recurso necessário para que você possa fazer com baixo custo, uma vez que o trabalho é feito braçal, né? Em conjunto com essa ferramenta, que é o Meter Box, a gente vai precisar também trabalhar com um gabarito de escala, tá? Esse aqui é uma escala que tem um gabarito que tem duas medidas, uma de 650 mm, como vocês vão poder observar, e uma de 645, mas pode ser conforme a escala que você precisa fazer, obviamente, né? E o principal, vamos falar assim, a interface desse gabarito com a nossa Meter Box são esses canais aqui que eu vou mostrar daqui a pouco como funciona. Ele precisa ter também um serrotinho japonês, ó. Esse aqui nosso, daqui a pouco eu vou explicar. Esse aqui meu, né, no caso, é o que ele corta puxando. Tem a opção de você cortar empurrando também, ó. Olha aqui. Isso vai também impactar na forma que você instala o jig e como você usa ele. Por isso é importante você saber qual a ferramenta que você tem disponível na sua mão aí. Pessoal, esse serrote também tem disponível lá no Almestre Luthier, né? Ele é multifuncional, mas aqui nós vamos mostrar a execução dele, o uso dele, né, no Meter Box, tá? Ele vem ter a opção de vir com um guiazinho, né, que é muito útil para trabalhos de manutenção. Quando você tem uma escala já instalada no instrumento, você precisa muitas vezes reabrir o slot, você precisa controlar a profundidade do slot, né, determinar um limite para ela, então você usa isso aqui. Mas para o nosso uso aqui, isso aqui, ó, é dispensável, tá? Então eu vou arrancar e eu volto para a gente continuar falando. Pessoal, agora nosso serrotinho já está sem aquela guiazinha, tá vendo? Por quê? Nessa ferramenta, o nosso limitador vão ser esses rolamentos, esse dispositivo aqui, ó. Agora eu vou começar a falar um pouco já da Meter Box, tá? Então agora eu já tenho o serrote pronto para o uso. O meu gabarito de escala também disponível para o uso. A minha escala, que parece um MDF, mas é uma escala, para a gente fazer o teste daqui a pouco. Tá aqui também já, tá? E agora eu vou falar um pouquinho da ferramenta propriamente dita aí. Pessoal, aqui está a nossa Meter Box.
instalada já numa bancada, que é uma bancada, uma mesinha que eu uso bastante, tá? Com 2 parafusos, já vem aqui, né, no próprio meter box a furação para os parafusos. Você pode colocar isso numa base de madeira e deixar ela fixada nessa base de madeira e prender a base de madeira na mesa com grampo, isso você escolhe, tá? Mas ela precisa estar bem fixa para que você tenha uma boa qualidade do trabalho, tá? Então, ó, tá bem firme aqui, tá bom? Bom, ferramenta instalada, as partes principais dela eu vou falar na sequência para vocês. Ela tem algumas funções importantes que é bom a gente se atentar. Pessoal, então a primeira e mais importante função dessa meter box é obviamente garantir a posição correta dos slots, né? Então para isso a gente tem ali, ó, um pino metálico onde deve ser encaixado esse gabarito durante o trabalho. Encaixado o gabarito com a escala fixada nele, né? Que eu vou mostrar daqui a pouco como fazer, como eu faço, né? Tá? Então a ideia do principal dessa ferramenta, desse meter box, é que a cada posicionamento que a gente der dessa fenda naquele pino, seja a posição para um corte. Então a gente precisa fazer a escala com vários cortes. A gente vai encaixar na primeira fenda, vai executar um corte, vai movimentar para o segundo, vai executar um corte, e assim sucessivamente até a gente preencher toda a escala com os cortes que a gente precisa. Então aquela é a principal ferramenta, é o principal recurso, a principal função da ferramenta. E a gente vai dar daqui a pouco algumas dicas de como tomar cuidado para que saia então perfeito, né? O corte que a gente precisa fazer. A outra função dessa ferramenta são essas travas aqui, ó, esses apoiadores, que durante o trabalho, entre um corte e outro, a gente vai precisar soltar, movimentar a madeira e travar de novo isso, para que a escala não se movimente durante o corte. Lembrando que a principal função dessa ferramenta é fazer um corte preciso e no local correto na escala. Então a gente precisa garantir que ela vai estar bem fixada, tá? Através desses apoiadores aqui, tá? Fundamentais aí para a qualidade do trabalho. Uma outra função muito importante desse jig, dessa ferramenta, são esses guias aqui, ó, com rolamentos. Total de 8 rolamentos, 4 do lado de cá, 4 do lado de lá, para dar bastante precisão. Basicamente, como eu falei naquela hora, esse serrote dispensa a necessidade daqui desse limitador, porque o limitador passa a ser esse rolamento. Aqui ele já está ajustado para o tamanho que eu preciso, para a quantidade que eu gosto de trabalhar. Ó. Mas se vocês verem, ó, tá vendo? Essa parte do serrote parou justamente em cima do rolamento, ó. Olha aqui, ó, tá vendo? Eu não consigo serrar mais do que isso. Então, quando eu apoio na escala, suponhamos que a escala estivesse nessa altura, eu vou serrando, 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 ele vai descendo, ó, tá descendo, até que ele apoia nos rolamentos e eu não consigo avançar mais do que isso. Então eu tenho o corte reto e na profundidade necessária. Uma informação legal também, se você falar, mas eu não quero usar esses apoiadores, quero usar um grampo, eu acho mais prático, é possível também, tá? Eles saem, se você olhar, ó, eles saem, tá? Os dois saem, então você pode usar grampo também se você quiser, tá? Mas eu acho prático, eu acho bem tranquilo de usar isso aqui, tá? Eu uso inclusive, quando eu preciso usar, tá bom? Então na sequência eu vou mostrar para vocês instalando a escala no gabarito, porque eu queria dar algumas dicas e alguns cuidados aí para garantir que o slot vai sair cortado corretamente. Pessoal, sobre a preparação da escala, para a instalação dela no gabarito de escala ali, né? Aqui, ó, tem um pedaço de MDF que eu tô chamando de escala. Importante, tá? É que antes de colar, a gente precisa ter certeza que a face tá bem plana, tá? Então daí é o trabalho básico aí, né? De aplanar as laterais da escala, deixar esse esquadro aqui, ó, 100%, tá? Vocês vão poder ver aqui, ó. 100%, ó, tá? Isso é o trabalho de preparação do material para entrar. Isso não tem nada a ver com a nossa meter box, tá? Mas se a gente não fizer esse trabalho bem feito, a meter box ela só vai executar o trabalho na onde a gente mandar ela fazer, né? Onde a gente posicionar para fazer. Então se a gente posicionar incorretamente, óbvio que o trabalho vai sair com uma qualidade menor do que a gente espera. Então é muito importante tomar cuidado com essa fase, tá? De colar a escala, de preparar a escala. Agora eu vou mostrar o processo de colagem dela no nosso dispositivo, que eu uso na meter box direto, tá? Pessoal, agora eu vou mostrar posicionando a escala no nosso gabarito para fazer o trabalho, né? O corte, né? Agora uma informação muito importante: se o seu instrumento ele utilizar traste 0, o seu primeiro corte tem que ser aqui, ó. Você tem que deixar um pouco de material para cá, né?
e depois fazer o corte do primeiro traste. Se o seu instrumento não tem traste 0, ou seja, começa no nut direto, a corda sai do nut para o traste 1, então você precisa posicionar o começo da sua escala bem alinhado com esse traste aqui, ó, com essa marcação. É isso que eu vou mostrar agora aqui fazendo, que é a forma que eu construo, tá? Mas é importante você tentar esse detalhe aí, tá bom? Vou mostrar aqui. Pessoal, no exemplo aqui eu vou usar a escala de 645 milímetros, tá? Como eu falei, são duas medidas diferentes, então a gente esquece esse lado de cá. Esquece esse lado de cá, tá? Vou usar só o lado de lá. Eu vou posicionar, ó, a escala, a primeira fenda no pino. Ali é onde eu quero que seja o começo da minha escala. Dali pra cá que eu preciso da escala. Agora eu vou posicionar o meu serrote lá, ó. Posicionei meu serrote lá onde supostamente seria o primeiro corte se eu utilizasse traste 0, ou eu não utilizando, eu preciso considerar que lá é o começo da minha escala. Então o que eu faço? Lá é onde estaria o primeiro traste, porque é o nut, tá? Então o que eu faço? Eu posicionei o serrote lá. Essa parte é muito importante, é a mais importante de todas aqui no começo do trabalho, tá? Ó, tá travado lá, ó, travado. Eu venho com a minha escala e encosto ela no serrote. Eu vou mudar o ângulo do celular aqui, da câmera, para poder mostrar para vocês fazendo isso, tá? Ó, repare ali, ó, que a nossa escala tá encaixada na primeira posição, ó, no primeiro slot. Deixa eu dar zoom lá. No primeiro slot, e a gente vai posicionar a nossa escala até encostar no serrote, porque eu entendo que o serrote tá nesse momento posicionado bem em cima de onde seria o traste 0 ou começo da escala, tá? Então eu apoio a ponta da escala no serrote, fazendo pressão aqui, ó, tô fazendo pressão aqui, ó, para que não exista nenhuma folga ali, tá? Isso é fundamental. Feito isso, a gente trava. A gente vai precisar fazer isso e colar ela com fita dupla face. Pessoal, agora na hora de colar a escala, ó, fita dupla face. Gabarito precisa estar bem justo lá, ó, não consigo movimentar ele. Bem encostado nessa parede aqui, ó, bem encostado. A escala precisa ser posicionada até encostar bem 100% no serrote. E também encostado aqui nessa parede, ó. Por isso a importância daquela retífica que eu falei no começo, tá? E a gente vai avançando ela aqui, ó. A gente vai avançando, garantindo aqui, ó, que o jig não vai sair de posição, tá? Tô apoiando ele com a minha mão direita aqui, ó, do lado de cá, tá vendo? Tô avançando aqui a escala até que ela encoste bem aqui, ó. Ó, tá bem apoiada, tô com a minha mão esquerda aqui, ó. Eu tô pressionando ela bem contra o serrote, tô com ela bem apoiada na parede do jig aqui, ó. E agora eu apoio. Colo. Pressiono. Pronto. Feito essa etapa bem feita, a garantia do sucesso é quase 100% já. Agora é só movimentar corretamente entre um slot e outro, executar o corte da maneira básica aí que eu vou mostrar e não tem erro, tá? Vou mostrando mais uma vez aí, ó, por outro ângulo, tá? Aqui, ó, tá bem firme. Vou tirar o serrote, ó. Ó, repara que a escala começa bem onde estava posicionado o serrote. E basicamente agora o que nós vamos fazer, ó, é ir movimentando. A gente sente o encaixe da escala, do gabarito, em cada slot, tá? Vou mostrar por baixo aqui para vocês verem basicamente como é que vai funcionar, ó. É assim, ó. Ó, repare que a primeira fenda lá, ó, tá bem no começo da escala, tá vendo? Olha que perfeito, ó. Que seria ou o traste 0 ou então o nut, né, que é o nosso caso aqui, tá? E agora a gente vai avançando pro próximo, depois pro próximo, e em cada posição que a gente encaixar, a gente vai executar um corte. Pessoal, agora vamos pro corte, ó. E o corte, ó, ela tá solta aqui ainda, ó, tá vendo? Tá solta. O corte é o seguinte, a gente vai colocar aqui, ó, a gente vai tirar agora, ó, coloquei de novo onde tava, ó, lá no comecinho, no traste 0 lá. Vou tirar o serrotinho, tá? Tirei fora. Vou mover pro próximo slot, ó. Você sente até encaixe, vai movimentando, daqui a pouco ela encaixa, encaixou, tá vendo? Encosta bem aqui, ó, encosta bem aqui, ó. Deixa ela bem retinha, tá? Apoia com a mão e trava, ó. Pra isso que serve esse apoiador, ó. Travou, tá?
Nesse momento não chegou ainda do lado de cá, então não precisa apoiar esse outro lado, tá? Ó, vou pegar o serrotinho aqui, ó, e vou executar o corte, ó. Tá feito o corte, vou mostrar pra vocês aqui na sequência. Aí, ó, tá feito o corte, tá vendo? Bem na posição que a gente queria, ó, bem no meio dos dois rolamentos, ó. Bem certinho, tá vendo aí? Assim a gente vai fazendo ao longo da escala. Eu vou fazer mais um pouquinho e vou mostrar pra vocês. Então, soltei, movimentei pro próximo, travou. Aqui, ó, pega o serrotinho, executa. Soltei, movimentou pro próximo, sempre você vai sentir o encaixe, ó. Encaixou. Puxou os dois lados, ó. Travei aqui, agora sim, ó, trava pro lado de cá também, ó. Ela fica bem justinha, tá? E assim a gente faz por toda a escala. Agora eu vou fazer algumas considerações aqui na sequência. Pessoal, um ajuste importante que eu vou explicar para vocês como definir ele, que eu não mexi aqui porque já está ajustado para o quanto eu uso, é a altura desses rolamentos. Isso vai definir a altura, a profundidade, né, do slot, o quanto esse serrote vai avançar, tá? Isso vai depender para cada uso, tá? Vai depender da altura do tangue do traste, né? E vai depender também de qual curvatura você deixa na escala, porque lembrando que aqui a gente faz com a escala reta, tá? A escala, uma informação muito importante aqui, ó. A escala ela vai estar nesse momento ainda sem o raio, tá? Tá vendo aí? Ela tá sem o raio quando a gente faz aqui, ó. Então, se a gente está fazendo ele reto, a gente tem que pensar, na escala reta, a gente tem que pensar que depois ela ainda vai ter uma curvatura e vai sair madeira dos cantos. Então, mesmo depois de sair madeira dos cantos, precisa ainda ficar profundidade suficiente para o traste ser encaixado, tá? Então isso vai depender, vai variar, porque escala muito curvada, tipo uma escala 9,5, 7,25, vai arrancar mais o material das laterais. Uma escala menos curvada, 18, 20 polegadas, por exemplo, vai arrancar pouco material. Então a gente não precisa aprofundar tanto assim, o canal, tá? Isso vai depender da necessidade de cada um aí, tá joia? Então esse ajuste você vai fazer conforme as suas necessidades, você vai testando e vai chegando num valor ideal para você aí. Pessoal, depois que a gente tirou, agora um detalhe importante, né? Depois que a gente tirou nossa escala com o nosso gabarito dali, a gente vai descolar ela, né? A gente vai descolar ela, soltei, tá? Ela vai estar com todos os slots da sua escala, 20, 22, 24, conforme a escala que você estiver fazendo. Daí sim a gente vai posicionar, ó, o nosso gabarito aqui, ó, de escala, tá vendo? Ó, repara como ficou certinho, ó. O desenho desse gabarito em cima do slot certinho, tá vendo? Eu já estou posicionando a mão aqui, ó, sem muita precisão, mas daí a gente vai posicionar bem retinho, daí sim a gente vai cortar, para deixar ela cônica, depois que ela já está com os slots confeccionados. Ah, daí se você falar assim, ah, mas e se eu colocar a escala aí já cônica, né, não quadrada assim como tá a sua, já cônica, e já arraiado, eu não consigo fazer? Claro, consegue. Mas você vai ter mais trabalho. Lembrando que o grande benefício e o que se espera dessa ferramenta é precisão. É a afinação perfeita do instrumento. E quando a escala já está cônica, você perde essa referência dessa perpendicularidade aqui, ó, do 90 graus que você deixou ela esquadrejada. Você perde isso, você vai ter que pegar alguma outra referência para fazer, tá? E quando ela tá arraiada também é um pouco mais difícil de você fazer o trabalho, assim, você vai ter que ter passado antes, né, pelo processo de desbaste para deixar ela arraiada, e essa função de travar aqui, você já não vai conseguir tanta precisão mais, porque em vez de você estar apoiando numa superfície plana, você vai estar apoiando numa superfície já abaulada, então você vai ter um pouco mais de dificuldade. Estou mostrando a forma com que a ferramenta foi desenvolvida para ser usada, tá? Dessa forma você vai ter um sucesso 100% aí, beleza? Espero que tenha coberto todas as dúvidas aí, tenha ajudado de alguma forma, e se você gostou, deixa um comentário, e vou deixar também na descrição aí o link para vocês comprarem essa ferramenta top lá no site Ao Mestre Luthier. Você vai achar essa e muitas outras, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Valeu!